bem? Hoje estamos aqui em mais um vídeo da nossa Pastoral da Formação para falar um pouquinho sobre a dedicação das igrejas em geral e especialmente da dedicação da nossa paróquia de São Judas Tadeu, da nossa igreja matriz. O ato de dedicar algo tem uma raiz muito profunda que vem lá do Antigo Testamento. Encontramos no livro dos Números a dedicação de alguns altares, no livro de Deuteronômio a dedicação de algumas casas, mas principalmente a dedicação que houve do Templo do Senhor, que foi realizada por Salomão, a gente pode ver isso no primeiro livro dos Reis, por Esdras, no livro de Esdras, e por Judas Macabeus, no primeiro livro de Macabeus. E essas igrejas, esses templos, são sinais visíveis, tanto da igreja peregrina na terra, quanto da igreja celeste, triunfante. E ali é a casa de Deus, é o lugar onde está que é reservado, que é dedicado, para que possa se realizar os atos sagrados, o culto divino e também reunir esse povo de Deus. Então, por ter essa importância tão grande, esses lugares eles são separados, dedicados a Deus. E esse ato de dedicação, esse ato solene de dedicação é feito por um rito, que vem das origens da igreja, que vem do Antigo Testamento, como a gente está falando, e é feito normalmente pelo bispo da diocese, dedicando aquele templo, aquela igreja para o Senhor, para que possa ali ser prestado culto divino. Esse rito começa com a aspersão, com água benta. Joga-se água benta no povo, nas paredes da igreja, logo no início da celebração. Isso lembra o batismo recebido, e lembrando também ao povo que, assim como aquele templo está sendo dedicado a Deus, todos nós também fomos dedicados a Deus no dia do nosso batismo. Dedicação essa confirmada depois com a crisma. O outro elemento dessa dedicação, desse rito solene da dedicação, é a unção do altar e das paredes. Assim como nós fomos crismados, nós recebemos a crisma e somos ungidos para Deus, nossa dedicação tem essa marca, o templo também tem essa marca da dedicação com unção. Após a ladainha dos santos, são depositadas relíquias de um ou alguns santos sobre o altar. Um rito que é opcional, mas que é um costume muito antigo da igreja, que vem lá do tempo em que os cristãos celebravam a Eucaristia em cima das catacumbas, os lugares onde estavam os corpos dos mártires. O bispo recita a oração de dedicação, em que é desenvolvida toda a teologia da igreja sobre a dedicação desse templo, mas também sobre a dedicação que nós, igreja, temos que ter a Deus, dedicar a nossa vida a Ele, entregar a nossa vida a Ele. Depois que é feita essa oração, é feita a unção do altar e das paredes com óleo do crisma. Essa unção é um sinal claríssimo, dentro de toda a liturgia da igreja, mas também dentro da própria teologia, desde a época dos judeus, de consagração de algo para Deus. Essa unção com óleo é uma representação dessa entrega, essa dedicação a Deus daquele objeto, daquela pessoa. Depois disso, é feita a incensação do povo e das paredes. O incenso simboliza as nossas orações que vão até Deus, que saem aqui da terra e sobem até Deus. Então, mostrando também que aquele local é um local de oração, um local onde nós vamos nos comunicar com Deus. Depois disso é que se arruma o altar, para se realizar a Eucaristia, com a iluminação, as velas, a toalha, se faz toda as flores, a arrumação normal, e prossegue a missa como a gente está acostumado a ver. Essa consagração do templo, na verdade, como a gente está falando, ela não é simplesmente um ato formal, não é só uma coisa, um rito que tem que ser feito e pronto. Na verdade, além da dedicação daquele templo para Deus, também vem lembrar para a gente que nós somos templos de Deus, que Deus habita também em nós. E como aquele templo é dedicado a Deus e deve ali ser realizado atos de adoração a Deus, de entrega a Deus, também a nossa vida tem que ser um templo para Deus, onde possa, Deus possa habitar, onde Deus possa agir e Deus possa ser louvado. Eu vou ler aqui um trechinho, que é muito interessante, que é de São Cesário de Arles, falando um pouquinho sobre isso, que ele fala o seguinte:
nós é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. E se meditarmos com atenção sobre a salvação da nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Cada vez que entramos na igreja, queremos encontrá-la como devemos dispor as nossas almas. Queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que a tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras. Como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Do mesmo modo como tu entras nessa igreja, assim quer Deus entrar na tua alma, conforme prometeu. E habitarei e andarei entre eles. Então a gente percebe aqui, né, que além da importância fundamental para todos nós do templo, da igreja, onde nós nos encontramos com Deus, onde é celebrado o santo sacrifício da missa, onde são realizados batizados, confissões, crismas, né, onde são realizados casamentos, podendo ser realizadas ordenações, né, todos os sacramentos ali na igreja, todos os atos de oração, todos os atos de devoção, onde são, né, louvados os santos e através deles adorados a Deus. Apesar de toda essa importância, né, a importância maior é sempre que Deus possa vir habitar em nós, né? O templo existe para que Deus possa habitar em nós. E essa dedicação do templo lembra a nossa dedicação, né? São coisas que a igreja sempre considerou interligadas, sempre muito ligadas, sempre muito juntas, né? A importância da gente sempre considerar essa ligação entre as duas coisas e viver isso na nossa vida, né? E aí por isso, né, para ter essa lembrança, né, no calendário litúrgico da igreja são celebradas várias dedicações, né? A mais importante de todas é celebrada no dia 9 de novembro, que é a dedicação da igreja de São João de Latrão pelo Papa São Silvestre, em 9 de novembro do ano 324 d.C. Essa igreja, São João de Latrão, é a primeira basílica do Papa. É considerada a catedral do Papa, né, por isso, a cabeça e a mãe de todas as igrejas. Então, a principal, a gente está acostumado, né, o Papa celebrando na Basílica de São Pedro, e lógico que a Basílica de São Pedro tem toda a importância para nós, mas a catedral do Papa é a igreja de São João de Latrão, foi a primeira igreja do Papa, né, a Basílica de São Pedro foi construída depois. E é ali, né, que é a cátedra do Bispo de Roma, e o Bispo de Roma que é o Papa, né? E essa dedicação dessa igreja de São João de Latrão, né, é celebrada todos os anos no calendário litúrgico. E é a dedicação mais importante, né? É celebrada, além dessa, a gente sabe que tem outras celebrações, algumas facultativas, né, como as outras basílicas papais, algumas outras basílicas papais também estão no calendário como celebrações facultativas que podem ser celebradas, podem ser, né, feita a celebração, né, desse dia. E tem também, né, no calendário a gente celebra a dedicação da nossa igreja, da nossa paróquia. No nosso caso, na igreja de São Judas Tadeu, que apesar de ter sido foi fundada, né, apesar de ter sido fundada em 28 de outubro de 59, somente foi dedicada no dia 18 de outubro de 2014 pelo nosso arcebispo, Dom José Francisco, né? Na ocasião também estava presente nosso arcebispo emérito, Dom Alano, nosso pároco, Padre Carmine, né? E nosso então vigário, Padre Marcos André, né? E entre outros sacerdotes, muitos fiéis, muitos que vocês, né, estão vendo o vídeo, provavelmente também estiveram presentes nesse dia, né? 18 de outubro de 2014, e todos os anos a gente celebra essa data, né? A partir de 2014, as celebrações de São Judas começam com a celebração da dedicação do altar, depois a novena e finalmente o dia de São Judas. Então, no dia 18 de outubro, nós celebramos a dedicação, né, da nossa paróquia. Depois vem a novena, do dia 19 ao dia 27 de outubro. E no dia 28, a grande solenidade de São Judas Tadeu, né, que na nossa paróquia é solenidade, que é nosso padroeiro. E nessa ocasião da celebração, foram depositadas as relíquias de São Xisto e Santa Felicidade sobre o altar, né? Estão lá dentro do altar
do altar da nossa paróquia, né, o altar principal, não da capela. Então as relíquias desses santos foram depositadas pelo arcebispo, lá foi feita a dedicação. Então nós celebramos todos os anos, começamos celebrando esse dia. E então, né, é importante que nós, né, fica algo muito bonito se nós pararmos para pensar, né, que a gente começa esse grande retiro espiritual, né, da festa de São Judas, lembrando, né, que aquele local foi entregue a Deus para ser somente de Deus e somente para Deus, e que nós devemos viver a nossa vida também assim. Nós devemos dedicar a nossa vida a Ele, devemos entregar nossa vida a Ele, né? Devemos, do mesmo jeito que nossa paróquia é tão bem cuidada, né, tem que estar sempre pronta para receber o povo que se encontra com Deus, a nossa alma, a nossa vida tem que estar sempre pronta e preparada para que Deus possa habitar nela. Então, bom dia aí para vocês, e que a gente viva, né, de uma forma diferente esse ano, essa solenidade na nossa paróquia, da dedicação da nossa paróquia. Obrigado.